Vamos orar a Deus, vamos começar. Aula de número 22. 2 trimestres estudando. Vamos lá? Vamos pedir a Deus graça, queridos. A aula hoje é tranquila, eu acho que você vai gostar. Você vai gostar. Muito bom, o povo continua chegando, vai se encostando aí. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Cadê o meu? Senhor, sua destra ao céu, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade a mais que o Senhor nos dá. Estarmos reunidos na tua presença gloriosa. E no nome do Senhor Jesus, nós clamamos a tua graça sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Guia-nos na verdade pelo teu Santo Espírito, para que jamais dela nos desviemos, Senhor. Nos abençoa aqueles que estão aqui presentes, os irmãos que estão chegando, e aqueles que vão ser ministrados através dessa gravação, dessa palavra. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Dá graça ao teu servo também no fluir da tua verdade. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, nosso Rei. Amém e amém. Amém, povo santo? Por isso sentar, vamos lá, vamos começar. 22ª aula. Já está liberado aqui, Anderson? Solta aí o... Solta o vídeo. Tá dando para ver direitinho aí, irmão? Mais ou menos, né? Tá dando para ver aí? Muito bem. Revelações do Reino Celestial, visão da igreja primitiva. Hoje nós vamos prescrutar, nós vamos viajar para o céu. Tem alguém aqui com algum problema com o céu, irmão? Vocês têm problema com o céu? Não, Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que a gente prega o reino na terra, a gente é contra o céu. A gente não é contra o céu, não, irmão. Não somos celestofóbicos. Celestofóbicos. Não somos. Pelo contrário, o reino do céu está estabelecido bonitão lá em cima, maravilhoso. E a gente tem que conhecer isso também. Avança aí para mim. Nunca fui celestofóbico. Introdução. Nesta lição, vamos abordar o que para nós é muito misterioso. O reino dos céus, onde Deus e Yahvé e Jesus estão entronizados. Tudo que temos como base de revelação está nas Escrituras, em especial nas visões que o próprio Deus inspirou seus profetas a enxergar e escrever. Os discípulos apóstolos, pais da igreja primitiva, receberam informações que são mais ortodoxas do que qualquer outra fonte posterior. Vamos aferir as revelações e compor nosso entendimento. Estou afirmando que a igreja primitiva tinha a ortodoxia, ou seja, a regra da verdade, mais que qualquer outro, irmãos. Não tem teólogo moderno que saiba mais do que a igreja primitiva. Conversava ontem com alguns irmãos, a cada irmã Elaine lá, e estava falando com eles o seguinte: é um absurdo achar que do 4º ou 5º século em diante sabe mais do que o do 1º século. Isso é um erro grosseiro. Não é? Tem aí muitos pastores, teólogos, não. A teologia da igreja primitiva ainda estava em desenvolvimento. E ela só alcançou o ápice em Agostinho, 5º século. Pelo amor de Deus. Eles receberam direto de apóstolo. E Paulo recebeu direto de Jesus. Dizer que ainda estava em desenvolvimento, o que Paulo fala é muito desenvolvido. É pleno. É mais profundo que muitos conseguem alcançar. Como é que de Paulo para Agostinho, 5 séculos depois, é que se desenvolveu? Desenvolveu foi a heresia, a apostasia, o engano, a viagem. É lógico que os primeiros sabem mais, não é? Até fiz uma analogia na conversa. Você vai buscar a fonte de um rio. Onde a água é mais pura? No meio ou onde é na nascente? Na nascente, lógico, irmãos. Você vai seguir o rio, o curso dele até a nascente. Lá na nascente é puro, depois vai se misturando, sujeira. Então, como é que a fonte da igreja primitiva é menos pura do que da igreja católica? Impossível. Pelo contrário, da igreja que vem depois é muito mais contaminada do que a igreja inicial, onde era tudo puro, receberam direto de apóstolo.
Vamos lá, vamos ver o que a gente pode aprender sobre o reino dos céus na palavra de Deus. O livro de Gênesis começa mostrando o início dos céus da terra. Contudo, se refere ao plano físico da sua criação. O reino dos céus já existia, como também os seres celestiais que o compõem, criados pelo Pai através de seu Filho, Logos, Verbo. Vamos lá, deixa eu afirmar isso aqui com categoria. Quando Deus criou nosso planetinha aqui, nossa terra aqui, ele não tinha o céu pronto, não, irmãos? Claro que tinha. A terra não antecede o céu. Amém? Não confunda. O céu de Deus. Existe o céu dessa atmosfera aqui e o céu de Deus. O céu de Deus é anterior, queridos. Claro que é. Como provar isso? Tem como provar? Tem. Amém? Não vou mostrar biblicamente. Mas para abrir o comentário da igreja primitiva, Irineu de Lyon, o bispo Irineu do segundo século, fala o seguinte: nós, porém, conservamos firmes na regra da verdade. A regra da verdade é a ortodoxia. Isto é, que existe um só Deus onipotente, que tudo criou pelo seu verbo, plasmou e fez que o que não existia passasse a existir. Como diz a Escritura, pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e pelo sopro de sua boca toda a potência dele. Olha aqui que faz primeiro, os céus. Ok? E ainda, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito, nada foi feito. Do tudo, nada é excetuado. O Pai fez por seu intermédio tudo. Intermédio do Filho, do Verbo. As coisas visíveis, as invisíveis, as inteligíveis, as temporais, para uma verdadeira economia. As eternas e imortais. Não por meio de anjos, nem de potências distintas de sua mente, porque Deus não precisa de ninguém, mas pelo Verbo e pelo seu Espírito fez tudo, ordenou, governa e dá o ser a tudo. Então vamos lá, a palavra de Deus não revela que antes de formar os céus, onde estava Deus? Não tem na sua Bíblia. De onde veio Deus? Qual é a origem de Deus, o Pai? Ele é incriado, é assim que se define. Ele não tem origem. Pelo menos não revelada para nós, seres humanos. Mas houve um momento em que Deus começou a criar o que existe. E quando ele começou a criar o que existe, ele usou seu filho, o Verbo. E o Verbo interagiu com o Pai na criação de tudo que existe. Primeiro as coisas do céu, depois aqui da nossa realidade. Amém? Todo mundo entendeu? Então os céus e todos os seres que povoam os céus foram criados pelo Pai e pelo Filho. E ponto. Nada mais do que isso. Amém? Então os céus é anterior à terra. Vou mostrar. Vamos lá. Esse texto maravilhoso de Jó aqui vai nos dar a clareza. Jó 38, 4 a 7. E aqui Deus está argumentando com Jó, que é um homem finito, que não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Quando Deus começou a formar tudo isso, onde estava Jó? Nem tinha nascido ainda. Então Deus coloca Jó no seu devido lugar. Vamos lá, Jó 38, 4 a 7. Queria que a igreja lesse em voz alta. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Está falando sobre o quê? Sobre a terra. Quando Deus estava formatando esse planeta aqui, ele perguntou, você viu como é que eu fiz? Você viu como é que eu medi as coisas? Está falando em relação à criação da terra, correto? Então vamos lá, verso 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular da terra? Quando, o que? Verso 7, ó. As estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Uma pergunta para Jó. Quem são as estrelas da alva que cantavam alegremente, vendo Deus criando tudo isso? Anjos. E os anjos são chamados filhos de Deus. Está falando da fundação, da formação do planeta, da Terra, né? Formando a Terra.
Mas os anjos já estão presentes, regozijando naquilo que Deus está criando. Amém? E eles são chamados filhos de Deus. Em mais de uma passagem são chamados de filhos de Deus. No livro de Jó, mais uma vez, eles são chamados de filhos de Deus ali no começo. Quando há uma assembleia, vem os filhos de Deus. Os filhos de Deus ali são anjos. Amém? Então aqui, ó, quando Deus criou todas as coisas, na nossa terra aqui, os anjos já existiam. Até aqui tudo bem? Todo mundo chegou junto? Os anjos sempre regozijam o que Deus faz através dos homens. Os anjos nos contemplam, irmãos. É pela igreja que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. E eles ficam observando o que Deus faz com a igreja. Não é interessante? A palavra de Deus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quem que festeja lá em cima, irmão? Os anjos. Os anjos, eles observam, eles torcem, eles veem, eles tentam aprender o que está acontecendo com a igreja. Eles anelam, a palavra de Deus, anelam. Então estão sempre observando a gente. E o que Deus faz através do homem. E não deles. Não tem isso. Faz através do homem e não deles. Diga, minha irmã. Quando o pecador se arrepende, os anjos se alegram. Então, pode ser... O contrário também, né? Deus interagir, falar. Tem só Deus que sonda o coração. Mas eles veem a mudança, né? Eles veem externamente. Eles não veem no coração do ser humano. Mas eles veem externamente mudança de comportamento. Imagina um terrível pecador que agora está lendo Bíblia, está se ajoelhando. Eles veem. Não precisa eles penetrar a mente dos homens. Só Deus sonda corações e mentes, né? Só Deus, o Pai e Jesus. Mas ficou claro aqui, irmãos, que quando fundava a terra, as estrelas da alva, isso aqui é tão interessante. Essa expressão aqui também é aplicada até ao próprio Senhor Jesus, né? A estrela da alva. É um eufemismo comum na Bíblia chamar os anjos de estrela. Então presta atenção, nem tudo é estrela, astro. Tem a passagem na Bíblia que está falando dos anjos com eufemismo de estrela. Está um aqui, ó. Está chamando o anjo de estrela da alva. Estrela da manhã. Avança aí para mim, por favor. Os seres angelicais, reino dos céus. Deus criou todos os anjos como seres espirituais. Hebreus 1, 14. Para povoarem o reino dos céus. A revelação bíblica aponta que foram criados um número incalculável. Quantos anjos tem ao todo? Não faço a menor ideia. Não tem como calcular na Bíblia. Quando fala, as expressões são genéricas, elas são simbólicas, elas não são literais. Né? Vamos ler Apocalipse 5, 11, igreja. Vamos lá, está grandão. Vi e ouvi uma voz de quantos anjos? Muitos anjos. Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, de milhares de milhares. Isso aqui é uma hipérbole. Está exagerando de propósito, porque não tem um número exato. Não tem como contar. Milhões de milhões, de milhares de milhares, e por aí vai. Entenderam? É um exagero proposital. Então, quantos anjos existem? Não faço a menor ideia. Não tem na sua Bíblia o número de anjos. Mas são milhares de milhares, milhões de milhões. E vai multiplicando isso aí para a gente imaginar que é muito anjo. Amém? Então, os seres angelicais. Vocês acreditam em anjos, irmãos? Ou só na Bíblia? Só quando eu leio a Bíblia. Tem anjo na Bíblia, mas eu não faço a menor força para acreditar em anjo. O fato de a gente não enxergar os anjos não quer dizer que eles não existam, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. O Antigo Testamento é povoado de manifestações de anjos. Os profetas interagiram com anjos. Os pais de Sansão interagiram com anjos. Quem mais? Quem lembra das passagens? Jacó interagiu com anjo. Abraão interagiu com anjo. A Lídia em sonho interagiu com anjo. Eu acho que eu já tive pelo menos uns 2 livramentos angelicais já. Com a ajuda de anjo. Livramento mesmo, sério, da minha vida. Eu creio em anjos. E não pode ser uma crença só intelectual. Amém? Está escrito, está aí, eu aceito. Aceito não. Anjo existe, anjos são seres racionais
e povoam o reino dos céus. Lá em cima não é vazio, lá tem milhões e milhões e milhões. Sabe qual é o número de anjos que tem lá em cima? Avança para mim. Aqui tem umas ilustrações para dar uma diferenciada. Originalmente, Deus e o Verbo estabeleceram hierarquias e dignidades reais, como a monarquia vigente no céu. O sistema do reino de Deus é monárquico. Então, lógico que os anjos também estão distribuídos em monarquia, nessa estrutura de monarquia. Amém? Por isso, o que tem lá no céu? Alguns desses anjos apresentam coroas, né? São chamados de príncipes e principados. O que tem lá no céu? Tronos. Trono tem a ver com monarquia, realeza. O que mais? Querubins, serafins, principados, potestades, arcanjos e os anjos eleitos. Aí é o anjo mais classe baixa. Então, assim, patente menor, né? Vai de graus maiores até graus menores. Que eu acho bacana, que o livro de Judas, se eu não me engano, é o livro de Judas que fala que o arcanjo Miguel não usou, é o de Judas, reforça aí na minha mente, 2 Pedro, não lembro agora. O arcanjo Miguel não ousou infamar Satanás. Por que o arcanjo não levantou a voz e amaldiçoou Satanás? E hierarquia menor. Ele é arcanjo, Satanás era de que dignidade? Querubim. Então presta atenção. E aí a palavra vai desenvolver que os homens falam mal das autoridades, porque são como brutos, como animais. Mas os anjos reconhecem a autoridade. Essa hierarquia é respeitada na esfera dos anjos. Amém? Diga, minha irmã. Pastor, é correto afirmar que Satanás era um querubim. Sim. E ele foi expulso do seu pecado. Independente da classe de anjos, todos os que estão no céu são eleitos. Os que permanecem no céu. Há uma passagem que fala dos anjos eleitos de Deus. Ele está diferenciando. Eu fiquei na dúvida se Satanás era querubim, né? Tem cristãos que não pensam eleito, porque... Não. Vamos lá. Anjo eleito é a designação de todos os anjos, genérico. Tá certo? Agora, é igual a gente aqui. A igreja não é todo mundo eleito? Mas não pode apostatar? Nós podemos apostatar. Eleito não é blindagem. Todos os anjos foram criados puros. Nem Satanás foi criado mal. Esses permanecem na posição. Independente da classe, todos são eleitos. Todos são eleitos. Eleitos fiéis, não. Eleitos que foram aprovados. No caso deles, já não tem mais mudança de estado. Os que pecaram com Satanás foram expulsos e esses permaneceram fiéis. Não há mudança de estado. Não continua havendo rebeliões no céu, com mais anjos caindo a toda hora, isso não existe. Já agora, ia virar bagunça. Imagina toda hora um cabeça de chave lá no céu resolver se rebelar contra Deus, um novo Satanás surgiria. Não é? Então essa situação já foi resolvida no céu. Anjos que permaneceram na posição são chamados anjos eleitos. Anjos que não permaneceram na posição são os vulgos demônios, anjos caídos. Tem tudo isso aí de... Eu me amarro nesse estudo. Avança para mim. Gosto muito. Querubins e os 24 anciãos, quem são? Dos anjos todos que mais se destacam são aqueles que estão mais próximos de Deus. Na sala do trono de Deus, o lugar mais santo, estão 4 seres viventes, também chamados querubins. E ao entorno do trono estão dispostos 24 tronos e neles 24 anciãos. Vamos lá, deixa eu dar um subsídio interessante para você. Na cultura judaica, eles não veem o céu como lugar plano. Já falei isso no passado em outros estudos. Talvez você imagine o céu também como um lugar plano, mas não é um lugar plano. Na Bíblia, pelo menos, revela 3 níveis de céus. A palavra céus é até no plural, né? Céus. Então, preste atenção. Na cultura judaica, eles especularam que teriam 7 andares de céu. Até 10.
Primeiro andar, uma classe de anjo. O segundo andar, outra classe de anjo. E assim, em camadas, até chegar no mais elevado, que é onde está Deus. Isso faz parte da cultura judaica. 7 a 10 níveis de céu diferentes. E em cada nível desse aí, uma classe de anjos. Entenderam? Isso é da cultura. Você não vai achar isso na Bíblia. Mas é interessante entender e enxergar que não estão todos no mesmo nível e não estão todos na sala do trono de Deus. O que é a sala do trono de Deus? É o lugar mais santo do céu. Então ali é como se fosse, imagina, fazendo um paralelo, um palácio real medieval. Não é? O que tem no palácio real? Tem a sala do trono. Todo mundo daquele reino fica na sala do trono do rei, irmão? Não. Só a nobreza, a realeza, os entornos ali, né? Em torno do rei, só os nobres. Quando convidado, ainda tem isso. Lembram da rainha Esté, que tentou entrar à força ali, podia ter sido até executada, mesmo sendo rainha. É uma das rainhas de Assuero. Mas aí o rei estende para ela o cetro de misericórdia e ela não é morta. Porque ela podia ali, ele não gostar daquilo e mandar matar na hora. Não se entra na sala do trono de qualquer maneira. Tem um protocolo. E o lugar mais santo que existe no céu só tem alguns seres espirituais ali em redor. O restante está afastado, está mais distante. Não está todo mundo em cima de Deus. Amém? Nem pode, né? Deus está acima dos querubins, Deus está acima de tudo. Tem até algumas canções aí que cantam errado, que assim, os querubins estão no trono. Como é que tem uma canção, irmãos? A gente canta ela de vez em quando. Anjos e querubins, na versão original, estão no seu trono. Como é que os anjos e querubins estão no trono de Deus? Fala dessa maneira, construindo mal assim, está dizendo que os anjos estão direto sentados no trono. Está mal construído, eles não dizem ao redor. Estão no seu trono. Nós aqui adaptamos, colocamos diante do trono, para poder ficar mais certo. E algumas pessoas falam que os mortos morrem E está lá no... É um absurdo. Não fala esse absurdo já. Presta atenção que nem os anjos que estão mais próximos de Deus estão sentados, estão coladinhos no trono. Não é assim que funciona. Amém? Existe um lugar santíssimo lá no céu. Deus é super, super santo. Santo quer dizer o quê, irmão? O que a palavra santo denota em português? Separado. Separado. Se nem os anjos que estão próximos de Deus estão colados, botando a mão nele, botando a asa nele, eles estão separados. Deus é separado das suas criaturas. Ele não tem intimidade assim total com as suas criaturas. Nem permite a face de Deus olhar os anjos. Nem eles podem olhar. E estão ali coladinho no trono, perto do trono. Mas não bota um anjo no centro do trono, não, porque isso aí causa uma heresia. Amém? Não bota, não. Os anjos estão perto, ali, ao redor. Compõem a sala do trono. Só isso. Vamos ver a descrição que está no Apocalipse, aí fica mais claro, né? Depois a gente ilustra. Vamos lá? Leiam comigo, por favor, quem quiser. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vamos lá. Eu gosto de detalhes. Quem é que está falando na primeira pessoa? João, o apóstolo, preso na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado até o céu, irmão? Em espírito, em visões. O corpinho do João estava no lugar lá na terra, lá, irmão. O arrebatamento de espírito, a mente do cidadão vai viajar, mas o corpo fica no mesmo lugar. Então João entrou ali, ó, sei lá se ele estava na cela dele, se ele estava na praia da ilha de Patmos, onde ele estivesse, o corpinho dele estava ali, ele entrou naquele transe e em espírito foi elevado ao céu. Amém?
Só lembrando esse detalhe, porque não é a alma. Se a alma sai do corpo, o cidadão morre. Não é a alma que saiu de João, não. Foi a mente dele que foi viajar e espírito. E aí ele foi ver o céu. Verso 2, vamos lá? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Percebam que a palavra de Deus vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Mas alguns profetas viram alguém sentado no trono. Eles sabem que Deus está sentado no trono. Porém, não é dado ao homem detalhar Deus. Ah, Deus é assim, Deus é assado. Viu uma figura. É como se Deus permitisse somente que o homem visse uma figura para entender que é ele que está ali sentado no trono. Mas não vê com todos os detalhes. Amém? É sempre assim uma coisa meio sem detalhe. Verso 3, igreja, vamos lá? E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Se eu não me engano, essa pedra é esverdeada. E de sardônio, que já é mais amarelada. E ao redor do trono, olha como é que ele descreve Deus. Deus tem uma luz esverdeada e amarelada. E aí, explicou como é que é Deus? Continua o mistério, né? Só o entorno, sei lá, o que ele consegue discernir de forma e luz. Só aura. Só o que está em volta ali, que ele vê mais ou menos. Pois é. Mas não há detalhe. Como é que é Deus? Verso 4, vamos lá? Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem vozes, relâmpagos, vozes e trovões. Então, lá em cima é barulhento, irmão. Eu só não gosto dos pentecostais que gritam muito. Grita demais. Lá no céu, vozes, trovões, é uma barulheira, irmãos. Aqui eu pulei um arco-íris, né? Sim. Há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, esverdeado, né? A luz esverdeada em volta de Deus. Então, vamos lá. Já falei aqui, tem vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse candelabro, Deus mandou fazer lá no deserto, na tenda da congregação, é uma simbologia dos 7 Espíritos de Deus que estão lá diante do trono. Então dá para a gente enxergar isso de uma maneira mais clara, né? Sala do trono, Deus no centro, os 4 seres viventes em volta, ao entorno 24 anciãos, e diante do trono 7 chamas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Já vi algum doido falar que são os 7 anjos da presença. Não faça isso em nome de Jesus. A palavra nos diz que é 7 anjos da presença. Diz que são 7 Espíritos de Deus, do próprio Deus. São manifestações do poder de Deus ali, visível. Verso 6, vamos lá? Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. Já a gente vai ver os seres viventes. Avança aí, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é. Vejam, não é Jesus. Essa frase, aquele que é, que era e que há de vir, confunde muita gente. Aqui não está se descrevendo o Filho de Deus, está se descrevendo o próprio Deus Pai, o Criador do universo.
E a frase está designada a ele. Ele é aquele que é, que era, é a eternidade dele. E que há de vir. Aí a pessoa lê aqui que há de vir, quem vem é Jesus. O Pai também há de vir. Lembre-se disso. Amém? Essa frase está ligada ao Pai. Não está se falando de Jesus aqui por enquanto. A descrição de João. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então veja bem, a adoração dos 24 anciãos e dos outros 6 que estão lá é contínua. Eu especulo que Deus criou esses seres para ficar adorando ele lá toda hora, porque aqui na terra o negócio é mais escasso. Eu especulo. Você adora a Deus quantas vezes por dia? Toda hora? Você é um adorador maravilhoso, querido. Você é perfeito, você é igual o querubim. Adora toda hora. Não é na mente não, varão. Estou falando de prestar culto, soltar adoração, louvor, sacrifício dos lábios. Na mente é uma coisa. Estou falando de prestar essa adoração pública. E saia dos seus lábios, né? Que suba diante do Senhor. Eu adoro. Tinha que ser você, né? Tinha que ser ele. Você adora o tempo todo. Tinha que generalizar o negócio. Eu entendi o sentido que ele quis dizer, o sentido. Mas eu entendi também o seu sentido. Eu estou salientando o seguinte: nós damos pouca adoração a Deus. Pode ter certeza disso. Sem dúvida. Eu boto lá louvor para tocar o dia inteiro na minha casa. Tá bom. Glória a Deus. Mas é mais para você do que para Deus. Ou não é? O louvor que você bota é para você ouvir. Você canta o tempo todo para Deus? Tudo bem. Mas a maioria bota lá porque é igual o som de consultório médico. Bota lá de fundo e vai rodando o dia. É música ambiente. Louvor não é isso. Louvor é sacrifício dos lábios. Louvor é sacrificar com os lábios. Não é ficar ouvindo. Louvor é você elogiar Deus. Louvor quer dizer elogio. Você elogiar com a sua própria boca, com a sua frase, com a sua canção. É diferente. Eu acho que sobe pouco louvor na terra para o céu. Então Deus tem seres para o tempo todo dizer quem Ele é. Diga. O louvor pode ser expressado também através de nossas atitudes. Por exemplo, os astros eles não falam, mas mesmo assim eles louvam. As estrelas, mesmo assim eles louvam. Toda a criação louva a Deus. O louvor não seria só a canção. Ele pode ser também a atitude nossa. A atitude? Qual o versículo bíblico que diz isso? Qual o versículo bíblico? Vocês estão filosofando. Você filosofar. Qual o versículo bíblico que diz isso? As estrelas é um eufemismo para anjo. Eu acabei de mostrar no começo da aula que é eufemismo para anjo. Os animais louvam a Deus? Louvam. Eles são irracionais, não é? É diferente do ser humano. De nós é pedido que nós declaremos palavras. Animal não tem como declarar palavra para Deus. O animal é grato. O animal é grato a Deus. Mas ele não é racional para traduzir palavras para Deus. Para nós é exigido palavras, irmãos. Ou não? Os animais agradecem, são gratos. O animal não é grato, não? Não vou entrar nesse mistério contigo agora, não. Não. Vamos desviar a aula, não. Daqui a pouco tem céu para animal e tudo. Vamos para cá. Nesse caminho aí entra na alma do animal, daqui a pouco tem céu para animal. Sei que vocês gostam muito de cachorrinho, de gato, cachorro, mas não vou entrar nessa, não. Eu também gosto, mas eu não acho que tem céu para cachorro. Vamos lá. Qual é a adoração dos seres celestiais, lá em cima da sala do trono? Veja bem, já que filosofaram aí, mas eu adoro a Deus o tempo todo. Para com isso, hein?
Me engana não. Eles são claros na sua adoração. Eles proferem palavras que não é só um sentimento, mas é uma expressão do que eles são gratos por existir, por Deus tê-los feito. Olha o que diz aqui, ó. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Então eles estão louvando com entendimento. Criaste, sim, por tua causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Estão adorando a Deus porque Deus deu vida a tudo. Esse negócio, eu amo a Deus, irmão. Eu amo a Deus, também amo. Mas vem com essa que está adorando o tempo todo, não, porque é mentira. Adorar o que vive pelo certo, depositarão as suas coisas. Sim, todo ato. E aí, piorou. Você acha que toda hora nessas atitudes de adoração a igreja está fazendo? Não, ela está falando atitude, qualquer atitude benéfica. Não é isso, você está generalizando. O ato de adoração é culto. Veja bem, você está generalizando. Se eu fizer uma boa ação, se eu der uma comida para um pobre, eu estou louvando a Deus. Não é isso, não, que a Bíblia ensina. Neste caso aqui, eles estão se prostrando em culto e declarando com os lábios. O corpo e a boca estão em sintonia, declarando louvor a Deus. Eu estou falando que isto é raro aqui na nossa dinâmica de vida. Quanto você gasta tempo se prostrando e adorando a Deus? Então, se você sai daqui desse exemplo bíblico, tem que botar na vida real aqui. Estou falando que os anjos fazem isso, seres angelicais. E nós? Amém? Tá claro? Então vamos para um filminho aqui, para ajudar a gente a enxergar o trono de Deus. Espera aí, segura aí, Marcelinho. O que vem lá, Jesus? Me prepara, Senhor. Falando de João, né? Sobre esses seres viventes, Ezequiel também teve essa. Sim. Então João veio depois de Ezequiel, ele já sabia que Ezequiel tinha. Claro, João conhecia as Escrituras. Então tem esses dois casos semelhantes, né? Não, necessariamente. Não, são iguais. É onde escreve os seres viventes que são os querubins. Isaías fala, Daniel também vê a sala do trono. Então, é porque João ele enumera, e Ezequiel não enumera, ele fala os quatro, mas... Tem uma diferença de dinâmica entre Ezequiel, Daniel e o Apocalipse de João. Tem uma diferença. O que nós estamos vendo aqui é a sala do trono no céu. É o que nós vamos ver aqui ilustrado, computação aqui que o cara fez, no céu. Na visão de Ezequiel, não é no céu. É o carro de Yahvé. É quando Deus vem e se movimenta com aquele carro ali. As rodas e tudo mais. Ali é o trono em dinâmica. Aqui é o trono parado lá no céu. Onde está no lugar mais alto, no lugar mais digno e mais alto que existe. E nós vamos ver aqui a visão de Daniel, que é semelhante à de Apocalipse. A grande diferença que vejo entre a visão de Daniel e a de Apocalipse é que esse mar de vidro de Apocalipse, em Daniel, é um mar de fogo. Mas não vejo nenhum motivo para a gente estranhar, não é? Um descreveu como mar de vidro, outro descreveu como mar de fogo. E o próprio Deus é descrito como um ser de fogo. E aí, temos que abrir a nossa mente, isso que eu falei, a gente não enxerga Deus como Ele é. A maioria de nós tem uma visão de Deus das ilustrações da infância, da escola dominical, das pinturas renascentistas, né? Aquele lá da Capela Sistina lá, o dedo de Deus assim com Adão, né? Você pensa num homem velho, barbudo. Deus não é homem. Deus é espírito. Ok? Toda forma humana que se atribui a Deus é antropomorfismo, da forma humana para Deus. Mas Deus não é homem. Quem é homem é seu filho, é homem e Deus. Mas o próprio Deus não é homem. Então Deus se permite ser imaginado como homem para que a nossa cabeça finita consiga entender.
Mas muitas vezes Deus aparece de uma maneira não formatada, digamos assim. Deus é espírito, Deus é fogo, Deus é luz imarcessível. Luz, fogo, estão entendendo? Essa não é uma forma humana. Tirou uma dúvida. Então, Moisés, ele não fez essa taxa, né? Não. Foi na sarça, então ali a sarça simbolizando a presença de Deus. Ali era um anjo que estava na sarça. Um anjo se manifestou na sarça. E é até interessante dizer isso, porque os anjos, diz assim no livro de Hebreus, aos seus ministros chama de labareda de fogo. Os anjos, em sua forma e essência, são para os nossos olhos como se fossem em fogo. Mas os anjos não apareciam incandescentes nas passagens que vocês veem. Então é possível que os anjos assumam forma humana, aparência humana, mas em sua essência são fogo. O próprio Deus é fogo também, no livro de Daniel. Querem ver? Então vamos ver o filminho, vamos lá. Quem quiser, apaga a luz aí atrás, fica mais bonito ainda aqui o negócio. É pequenininho, irmão, 3 minutos. Com duas cobriu Aos querubins. com duas cobriu os pés, e com duas volavam. And this was their appearance. Assustador? Vocês vão sonhar com o querubim? Ele era querubim. Originalmente era. Não sei se ele mantém a mesma forma, né? Não é descrito depois da queda como é que ficou Satanás, mas ele é dessa categoria de anjos. Aqui as faces, olha, de um homem aqui para trás, leão, águia e do outro lado novilho. Os querubins são descritos como criaturas multifacetadas, 4 faces, com semblante de animais e homem. Mas são, por definição, anjos alados, tem asas, né? 6 asas. São seres mais próximos de Deus. E por isso são vedados de olhar diretamente ao que o que é totalmente santo. Há alguma controvérsia entre os estudiosos se a designação serafim é uma variante de querubim ou outra categoria angelical. Não há um consenso. Tem gente que acha que é 2 categorias diferentes, são 2 categorias diferentes. Tem gente que acha que é só a variante do mesmo caso. São descritos semelhantes, com 6 asas e tudo mais, querubim e serafim. Porque tem variante na escritura, criatura. A escritura é complexa, entendeu? Seria muito fácil se a gente tivesse resposta para tudo, mas não tem. A palavra serafim tem um radical que fala de arder, queimar. Mas todos os anjos, em essência, são em chamas. Então, qual é a diferença? Entendeu? Tem raiz aí, mas Deus não revela, a gente não sabe. Aí fica por aí, né? Fica aí nesse limite. Os anjos são meio negócio de fogo, entendeu? Avança aí para mim. Agora vamos falar dos 24 anciãos. Perceberam que além dos 4 seres viventes, tem 24 tronos. Tem várias teorias sobre isso. Sugestões, por exemplo, de serem os 12 patriarcas de Israel, mais os 12 apóstolos. Vamos lá, vamos raciocinar em cima da revelação bíblica. Faz sentido que 12 seres humanos estejam lá em cima no céu? Só esses 12? Vamos lá. Aberta a discussão. Faz sentido que sejam os 12 patriarcas? Os 12 de Ismael também. Podia ser, se a gente for conjecturar, a gente coloca qualquer um lá em cima. Os 12 mais justos, por exemplo. Botava Abel, eu colocaria Noé, eu colocaria Daniel. Não é assim que funciona. É um numeral 12. O número 12 simboliza um número completo. Mas não são 12, é o dobro, é 24, né? Eu também uma explicação que eu achei, sabe, interessante, que aponta para, em sombra, na verdade, são anjos que Representam outra coisa. 12 tribos, não vai ser o número, né? 12 tribos, 12 apóstolos, e a atitude deles, né, de se no caso ocuparem vestidos com uma coroa, aponta para o que nós futuramente faremos. Isso aí. Depositar os pés de Deus. Como uma ilustração viva, como uma representação. Vai acontecer
Certo. Como representação é plausível. Como sombra ou representação. Mas é ser diferente. Há aqueles que acham que são seres humanos. Mas quem acha que é ser humano é porque está contaminado com a ideia de que a alma de homem vai para o céu. Entendeu? Não há nenhuma literatura que eu conheça, qualquer um que afirme que lá são seres humanos que estão lá no céu de Deus. Né? Pelo menos os judeus não pensam assim. Foram por ali. Acharam nas visões de João um pretexto para colocar almas no céu. Mas vamos ver o que a igreja primitiva falava a respeito? Eles são o nosso parâmetro, eles são a água mais próxima da fonte. São mais limpos. Irineu fala o seguinte, olha só. Quem poderá sondar a grandeza da sabedoria de Deus que as fez? E que dizer da multidão de seres que estão acima dos céus, que são eternos? Aí ele vai começar a enumerar esses seres. Os anjos, os arcanjos, os tronos. Aí eu grifei aqui os tronos. As dominações e as potestades sem número. Que também os anjos, de novo, os arcanjos, os tronos e as dominações foram criadas por Deus, que é superior a todas as coisas, e feitos por meio de seu verbo. João indica quando diz, o verbo de Deus estava no Pai, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada foi feito sem ele. Então, o bispo Irineu enumera esses seres angelicais, incluindo os tronos. Ok? Todo mundo entendeu? Não está na mesma listagem? Não tem muito o que falar. Não tem mais do que isso. Ou seja, ele entende que os 24 anciãos são um tipo de anjo. Um tipo de anjo, ser angelical. Ele coloca a categoria dos seres angelicais em linha, na descrição dele, e vai dizendo que todos eles foram criados por Deus através do verbo. Então ele alinha os tronos junto com arcanjos, anjos, dominações, uma hierarquia, mas de seres angelicais. Uma classe diferente. E é óbvio que são diferentes, por estarem mais próximos de Deus. Mas anjos, homens, não são anjos? Todos? E onde que não está? Você parte com uma pergunta que não tem lógica. Onde que diz que não é? Por exemplo, eu não posso falar que eu sou um leão, eu sou uma criatura diferente. Não seria a mesma coisa? Anjo é um tipo de criação, tronos é um... Você tá dizendo que existem mais de dois seres, dois tipos de criatura. É porque às vezes as pessoas têm ideia de que tudo que está no céu é anjo. Mas a Bíblia, eu não vejo a Bíblia apresentando dessa forma. A impressão de que dá é que a Bíblia apresenta categorias diferentes. A gente fala assim. A gente fala sem Vamos para o caminho que você está querendo escutar. Quando eu estou entendendo o que você está perguntando, mas deixa eu basear no que ele está falando aqui. Diz que todos esses seres são o quê? Eternos. Ah, você vai dizer, o homem também tem alma eterna, mas não está falando de alma aqui. Está falando dos seres. São seres eternos. E aí começa a enumerar. Certo? Agora deixa eu falar para você. Em toda a cultura bíblica só tem dois tipos de criatura. As celestiais e a terrena. Qual é o outro tipo de criatura que tem? Não, mas é celestial. Subdividir a celestial em mais de outra criação não existe. Então, são criaturas celestiais, mas não significa que tudo que está no céu seja anjo. Por quê? Porque Deus não é anjo, por exemplo. Não, quem disse isso a você? Não, peraí, você está confundindo. Fora Deus e Jesus, o resto tudo é anjo. Qual é a outra categoria que existe de criaturas? Espécies de anjos, espécies, genérico, específico. Talvez isso aí, sabe qual é o problema? A tradição religiosa do qual nós recebemos. Quando você pensa em anjo, você cria uma ideia na sua cabeça. E aí não consegue chamar os outros seres angelicais de anjo. A palavra de Deus diz que os anjos são o som labareda de fogo. Sim, e esses seres não são incandescentes? Anjos são mensageiros. Você estabeleceu esse conceito. Anjos são mensageiros. Ai, Jesus. E não tem anjo guerreiro. Vocês só conseguem ver anjo mensageiro.
Não tem anjo guerreiro? Ah, meu Deus, pensei que só tivesse mensageiro. Pois é. A palavra angelos, no grego, se não me engano é malak em hebraico, é mensageiro. O pastor é o anjo da igreja. É o que está lá no Apocalipse. O mensageiro da igreja. Nesse sentido, a palavra remete para mensageiro. Mas quando nós vemos a revelação bíblica como um todo, tem várias categorias de anjo. E tem anjo guerreiro. Ué, você não pode chamar, porque você entendeu que anjo é mensageiro, chamar Miguel, arcanjo, de mensageiro. Esses tronos, esses serafins, esses querubins, parecem seres bem diferentes da categoria de anjo. Mas qual é a designação que tem na Bíblia para isso, filha? Você vai achar outra designação que não seja anjo? A questão é falar o que a Bíblia não diz. Não, você falar o que você está partindo de conceito na sua cabeça. Cadê o texto? Todos os seres celestiais. Você está conseguindo enxergar que nosso irmão primitivo via eles como toda categoria da mesma coisa? Eu vejo diferente. Você vê diferente, mas ele viu diferente. Vocês estão tendo dificuldade de ver o bispo alinhar todos eles como seres angelicais, irmão? Pronto. Vai partir de qual princípio? Ele falou que são eternos, não A falou glória que de são eternos. Deus, falou que os anjos são lavadeiras de glória e glória de Deus. Tudo emana do Pai. Eu enxergo isso. Então vamos lá. Se os anjos não são humanos e não são, se os 624 não são humanos e não são anjos, qual é a outra categoria que vocês querem inventar? Só se fosse Deus. Deus, anjos e homens. Acabou. Vocês estão partindo de conceito e não de texto. Vocês não têm texto para falar o que vocês estão falando. Vocês não querem dar nome aos 24 anciãos de anjo? Qual seria a outra categoria? Só tem homens e anjos. Pastor, tem um pastor que antes de nós, vai existir outro ser humano que não tinha alma. Aí é viagem da cabeça dos... Eu estou falando na Bíblia. Quantas categorias de criatura existem na Bíblia? Quais são as duas categorias que existem na Bíblia? Existe uma terceira categoria que não é anjo nem homem? Qual é a outra categoria que existe? Os demônios são o quê, irmãos? Anjos. Caído. Existe outra categoria fora homens e anjos? Não é isso que eu estou falando? Existe uma terceira categoria? Não é isso que eu estou falando? E apareceu, se transfigurou, e apareceu Elias. Mas isso aí é homem, isso não é anjo. Não, não foram glorificados. A glorificação não aconteceu ainda. Os dois seres gloriosos, que eram aquele, o primeiro disse para eles, que eram Elias e Moisés. Mas você está misturando, isso ainda é alma de homem. Moisés não é um homem. Elias não é um homem. O que isso tem a ver com anjo? Mas está falando que ele derrubou e ele disse ancião. E até você refere esse nome ao ser humano. Gente, porque eles parecem homens, eles são homens. Vocês estão confundindo as coisas. Porque os 24 anciãos são tidos como velhos, eles são homens. Você está dizendo que não é, mas é. Está dúbia a sua colocação. Você disse isso. Achei o versículo. A igreja irá ajudar os anjos que caíram. Ele não falou os anjos, os querubins, né? Anjos. É anjo e homem. Eu quero ver vocês provarem que existe uma terceira categoria de seres criados. 1 Coríntios 6:2. Eu não jogar anjos. São categorias como um exército. Sim, a hierarquia não está em discussão aqui. Está se discutindo qual é a designação desses seres criados. Se são homens ou se são anjos. Se não for homem nem anjo, qual é a outra categoria? De ser. São anjos genéricos. É o gênero. É o gênero, é só o gênero.
É só o gênero. Só existem 2 gêneros. Vocês têm anjo gravado na cabeça de vocês como uma hierarquia menor. Vocês não conseguem atribuir a palavra anjo aos 24 anciãos. Vocês estão confundindo hierarquia com gênero. Quais são os 2 tipos de gênero criados por Deus? Gênero. Não estou falando da subdivisão dentro do gênero. No céu e na terra. Só existem 2 lugares, né? Tem outro lugar além... Agora vamos lá. Tem outro lugar além do céu e da terra? Vocês estão subdividindo coisas que são básicas. Mas são criaturas de carne. E as outras são criaturas de quê? Celestiais. As celestiais têm carne? Sim. Mas não fez 2 grupos. Você acabou de dividir em 2 grupos. Celestiais e terrestres. E não é isso que eu estou falando aqui, gente? Jesus Cristo, eu não estou falando de 2 grupos. Eu estou perguntando a vocês, existe um terceiro grupo? Está difícil vocês entenderem isso? Pastor, a nomenclatura é a mesma. O que difere é a categoria de... É, dentro daquele gênero. É que não estão aceitando o conceito que a categoria dos seres celestiais é chamada de anjo. Só isso. É tipo assim, anfíbios, gênero. É, gênero. Tem esse animal, tem esse, mas tudo é tem salamandra, tem girino, tem sapo. É tudo anjo, mas tem as espécies que não tem. Será Isso aí. Existe outra designação? Ô, pastor, o próprio ser humano. Avança para frente aí que estão entalados aqui com o anjo. Oi? O próprio ser humano é uma classe, ser humano. Subclasse. E aí vai subdividindo. Claro. Então, não vai ser. Seres celestiais. Você mesmo dividiu em 2 grupos. Seres terrestres e seres celestiais. Quantos grupos são? Aldiana, olha aqui para você raciocinar. Você dividiu em 2 grupos. Seres da terra, terrestre, seres celestiais do céu. Quantos grupos tem? 2 grupos. 2. Existe um terceiro grupo? Híbrido. Você só não aceitou que esse grupo que eu chamo de celestial é anjo. Tudo anjo. Só isso você não aceitou. Não. São seres criados, criaturas da terra e criaturas do céu. Mas só tem 2 criaturas. Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais de imagem para vocês se acalmarem. Mais sim. É isso que a gente aprende na escola. Pessoas que mais racionais e irracionais. São outros. Jesus, derivaram, filosofaram. Oh, meu Deus do céu. Nunca pensei que vocês iam estar lá com isso. Vamos ver uma imagem aqui? Expressa aí de novo. Vocês querem a precisão da precisão DNA dos anjos. É isso que vocês querem. Pastor, me mostra o DNA. Não tem como mostrar o DNA. Eu tenho como categorizar desta maneira. 2 grupos. Só tem 2 grupos de criatura. Qual é o terceiro grupo que existe? Se vocês não querem chamar os grupos dos seres celestiais de anjos, não chame. Vocês vão ter que dar um outro nome. Qual é o nome das seres celestiais que não são anjos? Deus diferencia ali todos os anjos do agora, né? Mas qual os anjos? Ele não discerne ali a categoria. Quando Deus diz, por exemplo, no livro de Hebreus, o mundo vindouro, o mundo que há de vir, não é para anjos. Exatamente. É para quem o mundo vindouro? Para os homens. Só tem essas 2 categorias, homens e anjos. Eu poderia amarrar uma série de textos para provar a vocês que só tem 2 categorias. Mas se vocês quiserem subdividir as categorias celestiais em outras categorias, tem que achar base bíblica para isso. Sim, homens glorificados. Animal vai ser só existir, não é glorificado. Mas não existe outra categoria. Entendeu? Não tentem subdividir. Existem os anjos, existem os homens, e existe o que mais? Divindade deriva de Deus para todos os seres divinos. Vós sois deuses. Eu quero ver vocês quebrarem esse conceito. Eu acho difícil. Avança aí para mim.
Segura aqui. Tem Deus aqui no centro do trono, envolto em chamas. Tá certo? Conforme Daniel. Essa é a sala do trono de Deus. Ao redor do trono, 24 anciãos. Okay? Esses anciãos têm que estar lá na garganta de vocês. Isso aqui não é lei nem por um decreto. Mas em volta do trono tem miríade de anjos. Então vocês vão chamar esses aqui de anjos, que estão ao lado. E esse aqui que não tem asa não pode ser anjo. É conceitual. Fora Deus, que é o Criador, estas criaturas celestiais são seres angelicais. Se você não quiser chamar de anjo, chama do quê? Só a designação trono. Trono é porque estão sentados no trono, irmã. Que não é nada ali, mas Deus sobre todos eles mesmos, que são 24 anciãos, com coroa, Senhor. Então eles são reis de alguma coisa que eles foram. Que foram, você está conjecturando. Eles são reis de que país que eles foram? Não, mas eu não estou dizendo, você está falando uma palavra louca. Você acabou de falar, eles foram. Assim, ó, tem coroa. Então, ou eles são os reis dos anjos, vamos dizer, conjecturar, já que você está conjecturando, dos anjos. Mas vamos lá. Eu não estou conjecturando, estou afirmando. O meu entendimento me leva a entender que aquele que está sendo escolhido como rei é porque vem de algum detrás que teve súditos. Não necessariamente. Eu me limito e digo aqui, não sei, não consigo mais dizer que eles são anjos, não bate para mim. É porque vocês têm preconceito. Vamos lá, você acabou de falar assim, se eles são reis, eles foram reis de algum lugar, eles foram criados para ficar aqui ao redor do trono. Representando, mas não reinaram sobre lugar nenhum. Mas qual é a representação disso? De uma realeza. Deus quer reis ali ao redor deles. Agora só, é realeza de anjos. Você mesmo falou, vocês são reis de anjos. Porque abaixo da designação deles, qual é a outra designação de monarquia que tem para anjo? Gente, vocês têm dificuldade. A palavra principado quer dizer o quê? Príncipe. Príncipe é uma designação de monarquia? Pronto, irmãos. Se vocês querem chamar isso aqui de reis, são reis. E os príncipes são o quê? Anjos. Ou não são? Eles são entalados com conceitos que não são bobos. Claro. Pelo que você mesmo falou. Se eles são reis, o arcanjo Miguel é um príncipe. Mas não reina sobre ninguém. Não, peraí. Reinar no sentido de governar homens. Anjo governa homens, irmãos. Cuidado. Às vezes as analogias não batem com a Bíblia, viu, irmão? Fiquem nos conceitos mais simples, mais puros. Quem não quiser chamar esses seres sentados de anjo, não chama. Mas estou mostrando que são seres que estão aqui ao redor do trono de Deus. E a palavra de Deus mostra eles como seres criados para isso, só para isso. Eles não governam junto com Deus. Lá não tem homem, lá não tem o único que foi o filho do homem. Só, mais nada. Aqui tem seres humanos nessa representação de Daniel? Vocês conseguem ver seres humanos? Vocês conseguem ver almas de seres humanos aqui pertinho de Deus? Até porque eu acho que não tem na Bíblia que eles têm forma humana. Em nenhum lugar na Bíblia mostra a alma de homens junto com o trono de Deus. Nenhum na Bíblia. Nem Antigo, nem Novo Testamento. Solta aí de novo o verbo aí, Marcos. Eu pensei que vocês iam curtir mais essas coisas. Vocês tá travada a aula hoje, hein? Tá travada. E eu comecei a aula dizendo que é mistério. Não foi isso que eu coloquei? Então eu acho que eu não posso dar todas as respostas que vocês querem, porque é mistério, irmão. Só o que tem na Bíblia é isso aí. Mais do que isso não dá. Entendeu? Eu acho que vocês querem minúcias, e minúcias não dá. Se as próprias representações de Deus são muito misteriosas. Não é a mesma coisa que tem as descrições que tem no milênio, por exemplo, não é a mesma coisa. Estão vendo aqui o céu. Como é que você imagina Deus na sua mente? Eu estou dando ilustrações para vocês aqui, ilustrações,
Porque eu tenho a certeza absoluta que vocês não conseguem imaginar Deus. Quando vocês adoram, imaginam Deus como? Aqui, pelo menos na ilustração, está baseado no que está dito em Daniel, Ezequiel e Apocalipse. São representações gráficas daquilo que eles viram. Pode estar muito distante do que Daniel viu, pode estar perto. Entenderam? Mas se vê Deus envolto em chama, por exemplo. Vê Deus com uma luz verde em volta. Mas fora disso, não dá para precisar mais, irmãos. Calibrar assim, entendeu? Calibrar o foco e ver Deus. Não dá para ver Deus, não. É isso aí só. Entenderam? Mais do que isso, não dá. Eu achei muito interessante, semana passada, falando sobre isso, sobre os seres espirituais e os seres físicos. Sim. A gente estava colocando o seguinte, que a gente, no caso, não consegue ver no mundo espiritual, a não ser que Deus permita. Pode ter um anjo aqui do nosso lado, a gente pode estar passando a mão Sim. e não vai sentir. Da mesma forma também, os seres, como a gente não consegue ver, a não ser que a gente esteja em espírito, igual João. João foi lá em espírito. E quantas pessoas têm arrebatamento de espírito? Mas aí o que ocorre, pastor? Ele falou, inclusive, que a gente não consegue interagir com eles, como os anjos também não conseguem interagir aqui, se eles passarem a mão, como se eles tivessem outra dimensão. Eles vão passar pela cadeira e não vai tocar, Sim. eles permitem também. E assim, é como se eles tivessem outra dimensão, seres celestiais e seres espíritos. Mas os celestiais, também as pessoas às vezes imaginam que eles não têm uma forma. Eles têm uma forma lá, eles tocam também nos objetos, tocam em flautas, seguram livros. É como se fosse o mundo físico, mas na dimensão. Outra dimensão. Isso, exatamente. É interessante essa colocação. Sim. Porque às vezes a gente não consegue ver dessa forma. Entendeu? Agora, os mesmos anjos que podem na outra dimensão não está visível aos nossos olhos, eles se materializam e interagem com os homens. E o livro de Hebreus diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos, sem saber, acolheram um anjo dentro de casa. Que aparece como homens. Pessoas recebem anjo e nem sabem que recebeu anjo. Se tivesse como designar que os anjos aparecem sempre da mesma forma, e que eles, assim que aparecer, seriam detectados como anjos, mas Hebreus diz, você receba pessoas na sua casa, porque você não sabe, e alguns não souberam, e acolheram um anjo em sua casa. Para não terem percebido que era anjo, é porque o anjo estava de que forma? Além de materializar, estava absolutamente forma humana. Absolutamente em forma humana. Porque se tivesse qualquer diferença entre esses anjos e os homens, nesta questão, seriam logo identificados. Entenderam? Em toda a Bíblia aparece anjo materializado também. E interagem com os homens. Falando mais a gente teve uma experiência da esposa, a minha lembra, na época eu parei na frente da casa da mãe dela, né, aí ela entrou, depois ela saiu e veio um senhor, né, que estava de calça jeans, né, de fusão de manga comprida, uma bicicleta que tem aquele cesto, que tinha um monte de tesoura de jardineiro. E até ele parou e falou assim, poxa, vou perder minha vergonha, eu queria falar com você, mas você é cristão? Eu falei, sim. Aí ele pediu que a gente fizesse alguma coisa ali, a gente estava no nosso coração, eu perguntei a ela e eu. E ela sentiu a mesma coisa ali no coração, nós fomos lá, fizemos aquilo que ele queria, fomos até um determinado lugar de carro, ele veio de bicicleta e parou ali, fizemos o que tinha que fazer, e depois ele saiu, mas aí ele pediu depois que eu fazia outra coisa, e só que a gente se reteve assim, mas depois a gente liberou no coração. Eu olhei no retrovisor, ele estava entrando numa rua. Ele entrou numa rua assim, eu manobrei, entrei nessa rua. E quando a gente virou, ele tinha sumido. A gente perguntou o pessoal de todas as ruas ali, ninguém tinha visto. Ninguém. E eu acredito na materialização dos anjos tranquilamente. Ficou, a gente rodando tudo ali, ninguém viu. Eu creio em anjos, como eu falei desde o começo. Vem tudo. Vem com materialização de tudo. Avança para mim. Aqui é só para fixar a ideia, tá certo? Nós lemos no livro de Apocalipse, a primeira parte falava de Deus, o Pai. E que esses 24 anciãos depositavam suas coroas diante do Pai. Amém?
Só que mais adiante, na descrição de João, em capítulo 5 de Apocalipse, aparece o Cordeiro agora. E quando aparece o Cordeiro, que é Jesus, e toma o livro da mão do ancião de dias, os 24 anciãos também se dobram diante do Cordeiro. E aumentam cânticos, já expliquei isso em outras pregações. Eles adoravam exclusivamente a Deus. Santos, santos, para Deus. Quando o Cordeiro aparece em cena, eles começam a declarar ao que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus o Pai. E ao Cordeiro, eles aumentam, eles acrescentam o Cordeiro na adoração. Jesus. Então, há uma transição do cântico, quando Jesus aparece no céu, depois de ter vencido aqui na terra, e os 24 anciãos e todos os anjos começam a adorar ao Pai, que está no trono, e ao Cordeiro, aos dois. A adoração é acrescentada. E aí passa todo mundo a se dobrar também diante do Cordeiro, que é Jesus. Se dobravam diante do Pai, como nós lemos antes. Agora também se dobram diante do Filho. Quem é que merece essa reverência no céu, na terra, debaixo da terra? O Pai e o Filho. O que está assentado no trono e o Cordeiro. Aos dois a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino. Só esses dois têm essa dignidade de todos os seres criados se dobrarem diante dele. Amém? Entenderam? Avança aí para mim. Para finalizar essa aula, não há alma de homens no céu. Não há. Isso aqui da alma voar para o céu, passar para o portão, lá para o céu, isso aqui não existe. Uma questão fundamental para a fé da igreja primitiva, que difere totalmente da expectativa da igreja moderna, é que não havia ideia de almas dos santos no céu, de Deus. A morte não pode habitar o céu. E por isso os santos mortos em alma não estão lá. Dizer que a alma de ser humano está no céu é dizer que a morte está no céu. Porque os seres humanos estão mortos. Eles não estão mortos? Não a alma morta. A alma continua existindo. Porém, ela está no domínio da morte. Como é que essa alma no domínio da morte habita o céu de Deus, que é puro, santo, santo 1000 vezes? Não existe na literatura judaica essa ideia. Eu vou dizer para vocês, olha como é que o negócio é complicado. Antes de vir para cá, peguei um livro meu, agora há pouco antes de vir para cá, que fala do paraíso, das várias expressões, culturas do meio judaico. Existe o apócrifo de Enoque, o livro de Enoque. Tem duas traduções do livro de Enoque. Uma é etíope, outra é eslava. O livro de Enoque foi escrito pelos judeus. Nesse livro de Enoque etíope, fala que o paraíso é na Eritreia, no Oriente. No livro de Enoque eslavo, deveria ser o mesmo, né? Mas tem uma variante. Fala que o paraíso é no terceiro céu. Então, a cultura judaica já dizia, através desses apócrifos, que o terceiro céu é o lugar do paraíso. Primeiro livro de Enoque, a versão eslava e a versão etíope. Tem essa variante. Uma joga na Eritreia, um joga na Eritreia, o etíope, e o eslavo joga no terceiro céu. Com qual que a gente fica? Com qual Enoque que a gente fica? Avança para mim, vamos lá. Vamos ficar com o que a igreja primitiva creu? Pelo menos é o que eu estou me propondo desde a primeira aula dessa ortodoxia da fé. Estamos na 22ª, amarrando toda a nossa visão com a da igreja primitiva. Bispo Irineu de Leão diz o seguinte, olha só que esse comentário aqui é bem profundo, então presta atenção, já estamos no finalzinho da aula. Mas olha como é que era a fé da igreja até o 2º século. A fé ortodoxa. Se o Senhor, ali é Jesus, se submeteu às leis da morte para ser o primogênito entre os mortos, e ficou 3 dias aonde, igreja? Nas regiões inferiores da terra, o Hades, antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos, e assim subir ao Pai, devem se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo,
E que o homem interior sobe para um lugar supraceleste. Vamos traduzir as palavras que são mais completas. O que é o homem interior? A alma. Lugar supraceleste, acima dos céus. O bispo Irineu diz: deve-se envergonhar quem diz que o homem, ao morrer, a alma vai para um lugar celestial. O homem interior vai para um lugar celestial. Então a igreja negava veementemente que a alma humana subia para o céu. Deixando aqui o quê? O corpo. Então, na hora da morte, separa a alma do corpo, a alma ir para o céu. Isso era negado pela igreja primitiva. Tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, porque o próprio Jesus, ao morrer na carne, a alma dele foi para onde? Para as regiões inferiores da terra, debaixo da terra. Se ele, sendo o príncipe da vida, desceu, por que a alma de homem sobe? Ele é a própria vida, o Logos encarnado. Ele teve que descer também. Por que a alma de homem, ao morrer, imediatamente sobe? Quando desenho animado Tom e Jerry. Né? A alminha vai saindo do corpo e sobe. Se exala para cima. É interessante que ele está combatendo uma heresia diferenciada, né? Que ele disse que ele escreveu o inferno era aqui, né? Mas quanta gente não diz isso também, né? Quanta gente não diz isso? Que aqui é o verdadeiro inferno. Mas preste atenção. Ele nega veementemente, correto? Aqui, ó. Deixando para trás o corpo. Onde é que eu parei? Tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, que é no mundo dos mortos, e ressuscitando depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos, pois era para eles que o Senhor fez tudo isso. As almas deles, dos discípulos, irão a um lugar invisível, estabelecido por Deus, e aí ficarão até quando? A ressurreição. Já aconteceu a ressurreição dos mortos? Então, 2.000 anos, 1.900 anos depois, as almas dos discípulos estão aonde? Onde? A região inferior da terra. A diferença entre nós e Jesus, quando morremos, é que ele só ficou 3 dias. E os seres humanos ficam lá o tempo que precisar até a ressurreição. Quem morreu lá na época de Jesus está mais de 1.900 anos. Quem morreu só há 100 anos vai ficar só 100 anos. Mas tem que seguir o mesmo rumo. Amém? Aqui está fazendo um paralelismo entre a descida de Jesus e a descida dos apóstolos, os discípulos. Ficarão lá até a ressurreição. Perceba uma coisa, a igreja primitiva não dizia assim, a alma dos santos foi para o céu. Nunca disse isso. Nenhum da igreja primitiva disse isso. Jamais. Nem dizia assim, ela foi para o paraíso. Raro falar isso. Ela dizia um lugar invisível. Então não tinha aquela precisão. Ah, pastor, mas tem que ter um lugar. Não tem essa precisão toda. Ok? Sabe como ele está afirmando? Desce para onde? Para o mundo inferior, para o mundo dos mortos. Mas lá embaixo é aonde, pastor? É no norte, no sul, no leste, oeste. Pelo amor de Deus, não dá para precisar isso. É embaixo. Bolas. Caramba. Meu Deus, para quebrar o pastor. Mano, não pode fazer nada, porque a palavra não me dá mais detalhes. Ressurreição. Vai esperar até a ressurreição. À espera dela, da ressurreição. Depois, reassumirão os seus corpos na ressurreição, da mesma forma que o Senhor ressuscitou. E irão à presença de Deus. Então fica feliz, porque o nosso irmão não nega a possibilidade de ir para o céu. Nós não somos celestofóbicos. Não é em alma. Não é enquanto estiver morto. Depois de ressuscitar. Glorificado pode dar uma viagemzinha lá para o céu. A droga que a igreja católica inventou, que vai em alma. E aí esculhambou tudo, criou uma cultura que todo mundo crê. O erro é esse.
Ele não nega a possibilidade dos santos subirem ao céu. Só que é depois da ressurreição, não antes disso. É interessante que nesse vídeo do pastor Igor, no final também falou dessa forma. Nós somos os únicos seres que teremos a possibilidade de interagir com o mundo celestial e com o mundo físico, tal qual. Sim. Então, vai nos permitir isso. pastor Igor bebe na mesma fonte que eu. Só isso. É a mesma fonte. Amém? Pastor, a gente podia dizer que existe dimensão, da mesma forma que é para cima, existe a mesma forma para baixo? É dimensões espirituais? É, porque o mundo dos mortos é uma dimensão espiritual. Não é físico. Se furarem a crosta terrestre, não vai achar o mundo dos mortos. Nunca. Vai achar magma derretido, mas não o mundo dos mortos. Porque não é físico, é espiritual. Assim como a gente não pode jogar um foguete para cima e achar o céu de Deus. Nenhum discípulo é superior ao mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. A afirmação é forte. Como o nosso mestre não voltou logo para o céu, mas esperou o tempo da sua ressurreição, estabelecido pelo Pai e indicado pela história de Jonas, e ressuscitando depois de 3 dias, foi assunto ao céu, assim nós devemos esperar o momento da nossa ressurreição, estabelecido pelo Pai e prenunciado pelos profetas. Então, ressuscitando, serão levados ao céu os que entre nós o Senhor julgar dignos. Amém? Não é perfeita essa colocação? Muito clara, amarradinha com a Escritura, amarradinha com o que aconteceu com a alma de Jesus. Perfeito. Então, a questão é, não tem alma nenhuma no céu. A igreja abominava isso. Porém, se algum dia formos ao céu, só seremos depois de quando? Glorificados. Depois da ressurreição na volta de Jesus. Antes disso, alma de homem nenhuma vai ao céu. Avança aí para mim, por favor. O próprio Senhor Jesus é categórico em dizer isso. E quem escreveu, na verdade, foi João, o apóstolo João. E João já tinha escrito isso aqui no ano 90. O Evangelho de João é um dos mais tardios. João já conhecia tudo que tinha acontecido com Jesus, já tinha subido há mais de 60 anos. Jesus tinha subido ao céu há mais de 60 anos quando ele escreveu isso. João é categórico em afirmar, vamos lá? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ele ainda conclui, está no céu, porque quando João escreve isso, Jesus tinha subido há mais de 60 anos, há cerca de 60 anos. Ou seja, Ele continua afirmando, ninguém foi para o céu. aquela ideia, né, que hoje tem, que no caso Cristo esvaziou o Sheol e levou tudo. É que a Igreja Católica fez. É aqui, ó. Tá vendo isso aqui? A Igreja Católica criou um mito, uma ficção, dizendo que quando Jesus desceu ao Sheol, isso aqui é representação do Sheol na iconografia católica romana. Eles fazem uma caverna, Jesus desceu até essa caverna, pegou na mão de Adão, esse velho aqui em primeiro lugar é Adão, e aí todos os santos que estavam aqui no Sheol, na caverna, se agarraram um no outro, corrente, e de um salto, irmão, existe esse documento, eu poderia ter o trago aqui para vocês, documento do 4º século, e de um salto, Jesus pegou na mão de Adão e subiu com todo mundo. A Igreja Católica inventou que Jesus tirou os santos do Sheol. É igual a rabiola, um agarrado no outro, fazendo correntinha e levou para o céu. Nessa ficção, que é um documento do 4º século, o ladrão da cruz não pôde entrar no paraíso do céu. Ele levou a cruz nas costas e ficou do lado de fora do paraíso, esperando Jesus subir com os santos, 3 dias depois. Olha a viagem que é. E essa viagem é a base da fé católica romana, oficial. Se baseia naquele versículo, Levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Que não tem nada a ver com levar as almas. Tem um amigo que é teólogo. Ele usou esse texto aí, que nessa hora... Exatamente. Ali está escrito levando a alma de quem ali naquele texto? Levou a morte para o céu. Então João errou esse texto. E ninguém subiu ao céu. Olha só.
Eu botei essa imagem católica, mas vocês têm uma noção como a mentira vai se derivando. Para eles, as almas estão tudo no céu. De todo mundo que é bonzinho vai para o céu. Porém, não está todo mundo no mesmo nível. Na visão católica romana, as almas têm que ser purgadas primeiro, tirar a impureza no fogo. E aí, conforme vai ficando mais santinho, vai subindo para perto de Deus. Vai subindo um degrau. Eles não ficam todos no mesmo plano. São níveis diferentes de santidade. Quanto mais santa a pessoa for, mais perto do trono de Deus. Quanto menos santa, vai ficando mais longe. Vê Deus assim na lupa, assim, de longe, assim. Vê só no binóculo, lá longe, Deus. Pelo menos, essa é uma mentira. Isso aqui é uma heresia. Isso aqui é heresia, isso aqui é heresia. Mas pelo menos, eles não colocam todas as almas no trono de Deus. A igreja evangélica coloca as almas de qualquer ser humano no colo de Deus. Para mim é a pior das heresias. Já fui em vários sepultamentos. A minha mãezinha agora está sentada no colo de Deus. Eu quase tenho um infarto quando eu ouço um negócio desse. Como é que bota a alma de um ser humano pecador? Nem só a alma do ser humano no colo de Deus. Está queimando então, porque Deus está envolto em chama. A Nete estava com de idosa, 92 anos, ela está esperando morrer, vai para o purgatório. Pode depois passar no purgatório e depois para o céu. Isso aí. Eu vou falar uma coisa aqui bem pesada. Maldita Igreja Católica Romana. Que ensinou a humanidade tudo errado. Aí ela falou assim, ué, mas se não existe purgatório, eu vou direto para o inferno? Porque ela tem que passar por purgatório. Ela precisa passar por purgatório porque foi a igreja que ensinou isso a ela. É uma prisão na mente. Onde é que tem isso aqui? Mas pelo menos é mais justa a ideia da Igreja Católica Romana de que as almas ainda estão, né, com dificuldade para chegar perto de Deus. Aqui no meio evangélico, bota qualquer um que morreu no colo de Deus. Diretão, sem escala. Então, lá na sala do trono de Deus, como vocês viram na descrição da Bíblia, não tem ser humano. Quem é a personalidade? Quem é a personalidade do quê? Que criou que vai direto para o colo de Deus? Quem criou isso aí foi a apostasia. Sabe qual é a personalidade? Que chama anticristo. Espírito do engano. Não, mas alguém específico? Não. Isso é da tradição. Isso vai derivando. Vai derivando e vira isso. Mas a gente ouve, mais no meio evangélico, a ideia de que a alma vai direto para o céu de Deus do que no meio católico romano. Porque as almas do católico romano não vai direto para o céu de Deus. Tanto uma vertente como a outra é mentira. A alma de ninguém sobe ao céu se não desce ao mundo dos mortos, como a própria alma de Jesus desceu. Fora disso é engano, engodo, coisa do anticristo, do espírito do erro, que já opera desde o começo da igreja. Avança para mim aí, vamos lá. Pode terminar. A Igreja Católica ainda se aproveita do que anda as pessoas. Eles falam, se você pagar tanto aqui, a venda de indulgência do século XVI foi baseada nisso. Eles criaram a seguinte ideia no século XVI, para ganhar dinheiro. Por que precisava tanto de dinheiro na Igreja Católica no século XVI, irmão? Vocês sabem o dado histórico? Da Basílica de São Pedro. A Basílica estava em construção, não tinha dinheiro para acabar. Os príncipes católicos romanos não queriam liberar dinheiro, verba. Os príncipes europeus. Aí um Satanás, teve uma grande ideia. Um Satanás daqui teve uma grande... Vamos vender a santidade de Jesus. Jesus e os apóstolos eram muito santos. A gente pega desse depósito de santidade e dá para quem não tem santidade. Através de um documento chamado papel de indulgência. E a pessoa pegava aquele papel e depositava a moedinha no cofre. E se dizia, quando a moeda bate no fundo do cofre, a alma do seu parente sai do purgatório. Venda de salvação pós-mortem. A Igreja Católica chegou a esse nível. Certificado de indulgência dado pelo Papa Pio VI, Pio X. Não tinha Pix.
Você, quando eu falo que a Igreja Católica é maldita, é porque eu tenho base para falar o que eu estou falando. Pastor, você está pegando pesado. Não, você não conhece a história. Vocês têm uma noção muito parca do que é a Igreja Católica Romana. Muito parca. Leia tudo sobre a Igreja Católica Romana, toda a miséria que ela plantou, todas as mortes que ela executou, tanto na época da Inquisição como nas Cruzadas. O catolicismo romano matou muito, tem muito sangue nas mãos. Muito sangue nas mãos. De milhares e milhares de pessoas. Muita gente foi morta pela Igreja Católica Romana. Torturada. O clero romano torturou muita gente. Muita gente. O mais nojento é que eles usavam o nome de Cristo. É. É o mais nojento. É a mais depravada deturpação do que é Cristo. Para os cristãos primitivos, a alma do homem, quando morre, vai para o céu, é blasfêmia. Eu decalquei aqui, não está aí na sua folha, por falta de espaço. Justino Marques falou o seguinte, concordando com o Irineu, vamos lá? De fato, eu não me disponho a seguir humanos, ou ensinamentos que deles provém, de humanos. Se vós encontraste alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas se atrevem a o quê? Blasfemar contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E dizem que não há ressurreição dos mortos, mas que no momento de morrer, suas almas são recebidas no céu, não os considereis como cristãos. Ele está falando isso para o judeu Trifão, que está defendendo a fé verdadeira com o judeu. Se vocês encontrarem alguém dizendo que não tem ressurreição, mas que no momento de morrer a alma sobe para o céu, não é cristão. O que ele está falando aqui é o contrário do que a igreja crê hoje. Ele está dizendo que isso aqui é blasfêmia. Até o segundo século, a igreja negava veementemente que a alma ia para o céu. Era blasfêmia. A partir do quarto século em diante, até o século XXI, o contrário. Se você fala que a alma não vai para o céu, você que é o herege. Porque todo mundo crê que a alma vai para o céu. A mentira prevaleceu. A verdade, ó, isso aqui foi escrito no ano 150. Olha como é que é próximo aos apóstolos. Ano 150. Só para efeito de comparação, João escreveu o Apocalipse no ano 90. Bem próximo. 60 anos depois, ele escreveu isso. Onde a água é mais limpa? Na fonte. Amém, queridos? A nossa fé não pode ser baseada em pensamentos humanos. Avança aí para mim. Pode finalizar. O bispo Irineu ainda elucida uma confusão comum sobre as experiências de arrebatamento do apóstolo Paulo, mostrando que são dois lugares diferentes que o apóstolo visitou em espírito, tirando a ambiguidade do texto. Esse texto que Paulo fala que teve vou passar as visões e revelações, ele fala no plural. Mas quando você lê, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu. E ele repete tudo de novo, a frase de novo. Conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, fora do corpo. Ele repete na mesma sentença 2 vezes. Foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que é o homem ali se referir. Em cima dessa construção, os mais puristas, os mais simplistas disseram, então é o mesmo lugar. Era a mesma sentença. Ele fala, foi ao paraíso e foi ao terceiro céu. Então, por aglutinação, é o mesmo lugar. Só que o bispo Irineu, que sabia que não era o mesmo lugar, ele especifica a diferença. Prestem atenção, por favor. É a última passagem que nós vamos ver. Vamos lá? Que no céu haja criaturas espirituais, o proclamam todas as Escrituras. E Paulo atesta que são espirituais quando diz que foi o quê? Arrebatado ao terceiro céu. Vírgula, pouco depois, revela ter sido levado ao paraíso. Então vamos lá para as considerações iniciais. Foi ao terceiro céu e foi ao paraíso. Logo é o mesmo lugar?
Vamos lá, vamos devagar. E foi ao paraíso. Revela ter sido levado ao paraíso e ter escutado palavras inefáveis que o homem não pode pronunciar. Perfeito. Agora ele vai fazer a diferenciação, olha só. E aqui lhe poderia ter servido, o que está escrito aqui, ó? Ser levado ao paraíso. Ou elevado ao terceiro céu. Lugares no plural, estes que estão em poder, aí ele vai concluir lá no demiurgo, que havia uma heresia dizendo que o demiurgo comandava tudo. Olha o que diz aqui. Quando fala do paraíso, usa qual termo? Elevado. Quando fala do terceiro céu, usa qual termo? É a mesma coisa? E fala claramente, são dois lugares distintos. Ele foi levado, mas quando foi para o terceiro céu, ele foi elevado. Para um lugar elevado, para outro lugar elevado. E lugares distintos, lugares no plural. Da maneira que está na sua leitura da Bíblia, você pode confundir e achar que é o mesmo lugar. Entenderam? Porque menciona os dois lugares na mesma experiência. Só que não é uma única experiência de arrebatamento. Ele teve mais de uma. Está sendo narrado mais de uma experiência. Completou? Isso aqui para mim é a verdade. Avança para mim. Vai ter um dia que céu e terra vão se fundir. Amém? Não deu para desenvolver mais, tem que fazer mais uma página na sua lição. Irineu revela dois momentos onde Paulo foi elevado, subiu ao terceiro céu e depois foi levado ao paraíso. Ainda diz que é depois, são momentos distintos, que define como um outro lugar diferente. No texto de Paulo, repete a frase que fala das experiências no plural, 2 Coríntios 12:2. O fato é que a Nova Jerusalém descerá quando o céu e a terra se fundirem eternamente. Novo céu e nova terra é a descida da dimensão do céu para misturar-se com a dimensão terrena. Amém? Acabamos essa aula controversa, mas eu creio que deu um pouquinho mais de luz. Amém? Vamos ficar de pé. E é só isso, irmão. O resto é mistério. O mais ortodoxo que eu posso ser é isso. Quer mais detalhe? Ora bastante, jejua. Quem sabe você tem um arrebatamento de espírito e Deus te mostra o céu. Amém? Eu não posso, porque eu ainda não tive arrebatamento de espírito para o céu. E baseio nas escrituras. Vamos lá, vamos terminar. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. E, Senhor, nos perdoa, porque às vezes somos limitados no nosso entendimento. Se o Senhor não nos ajudar, não conseguimos. Então nós te agradecemos pelo que o Senhor já nos fez caminhar. Até onde já alcançamos, Senhor. Obrigado pelos esclarecimentos daquilo que foi possível esclarecer. Mas o que o Senhor ainda tem a nos revelar, revela segundo a tua vontade. Nos abençoa, Senhor. Cremos na tua palavra. Não cremos nos dogmas humanos, nos conceitos humanos. Cremos na tua palavra. Ela é a nossa base, a nossa rocha. E nela estamos firmados. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade de firmar o nosso entendimento na tua verdade. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder, para viver hoje pensando em ti, Senhor. Pensando em te adorar, te prestar culto. Nós estamos aqui para isso, Senhor. Que esse dia seja para o louvor da tua glória e do Cordeiro. Ao nosso Deus e Pai que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus e Pai e a Jesus. Vamos na paz de Cristo, mais tarde te adoro, Senhor.